Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja na sua casa, meus irmãos. Iniciamos hoje, com toda a Igreja, a Semana Santa. Nela nós recordamos a entrada de Cristo em Jerusalém para celebrar sua Páscoa. Como o povo da antiga aliança que durante a festa das tendas levava ramos nas mãos, significando a esperança da vinda do Messias, renovamos hoje nossa adesão a Cristo, Senhor da história. Que a nossa participação na liturgia da Paixão do Senhor, celebrando o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus, renove a nossa fé e a nossa disposição em amar como Jesus. Ouçamos a palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Meus irmãos, hoje nós iniciamos a Semana Santa com a liturgia chamada Domingo de Ramos. Os ramos nas mãos simbolizam a vitória de Cristo contra a morte, contra todo o mal. E nós então, com esse sinal, proclamamos que em Cristo também saímos vitoriosos. Essa liturgia marca uma caminhada forte da nossa Igreja. O Evangelho de Lucas traz a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Muitos aplaudem Jesus. Na hora dos seus sofrimentos, muitos, como nós vimos aqui também e vemos na palavra, se afastam dele. E aí medito com vocês, meus irmãos, como é difícil se unir a Jesus na hora de seus sofrimentos. Nós olhamos em nosso dia a dia mais os sinais de Jesus, sua bondade, sua acolhida, mas os seus sofrimentos muitas vezes não queremos assumir juntos a sua cruz, não porque somos omissos, covardes ou pessoas sem fé, mas porque há dificuldade. Se nós não enfrentamos dificuldades sob o olhar da fé, perecemos. Em Cristo, saímos vitoriosos. Assim a Igreja inicia hoje, com essa caminhada da Semana Santa, um tempo de oração e de chamado, para que todos sejam perseverantes nas alegrias e nas dificuldades, para que com Cristo cheguemos a contemplar a face misericordiosa do Pai. Oremos. Hoje, meus irmãos, início da Semana Santa, o Domingo de Ramos, nós rezamos como as irmãs missionárias da caridade que foram martirizadas no Iêmen. Que essa oração nos ajude a seguir mais de perto a Jesus Cristo. Senhor, ensina-me a ser generoso, ensina-me a servir-te como mereces, a dar e não calcular o custo, a lutar e não dar importância às feridas, a trabalhar
e não procurar descanso, a servir e não pedir recompensa, senão a de saber que faço a tua vontade. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.